vocês silenciarem o microfone para não atrapalhar o andamento do treinamento, por favor, tá? Bom, então, a Cobrecon hoje é a terceira maior fabricante de fios e cabos de baixa tensão do mercado brasileiro. Nessa unidade de Três Lagoas fica a nossa própria fundição de cobre. Muitas vezes as pessoas não entendem a importância de um fabricante ter a própria fundição. E no Brasil hoje nós contamos aí com mais de 200 fabricantes de fios e cabos elétricos e apenas 1,5% desses 200 eles têm a própria fabricação, começando pela fundição, ou seja, 1,5 de todos os fabricantes dominam a cadeia produtiva. Então, hoje no Brasil é um número muito pequeno para o tanto de fabricantes que tem. E o que agrega, né? O que eu tenho de bom em ter a minha própria fundição? A gente conta como um diferencial isso, porque você tendo a sua fundição, você agrega dois valores na hora de você ter o seu produto, a sua produção. Aqui a gente está falando em matéria-prima, tá? Então, qual que é o primeiro valor agregado? O primeiro valor agregado em ter a nossa própria fundição é que a Cobrecon, ela sabe de onde vem a sua matéria-prima, o seu cobre. Uma vez que nós vamos fundir o cobre, a gente sabe quem que é o nosso fornecedor, a gente consegue ter o laudo de pureza da matéria-prima e também no nosso próprio laboratório nós mesmos vamos atestar esse grau de pureza. Então aí já tem o primeiro valor agregado, que é eu conhecer a matéria-prima e conhecer o meu fornecedor. O segundo valor agregado, vou mostrar para vocês na minha câmera aqui, ó, é porque a Cobrecon vai fabricar isso daqui. Tá? Para quem não conhece, não sabe o que é isso aqui é um vergalhão de cobre, tá? Ele tem 8 milímetros de diâmetro. Tá, e o que tem a ver isso daí? Esse vergalhão que eu estou mostrando para vocês, ele vai ser o que vai se tornar os fiozinhos que a gente tem aqui, ó, dentro do cabo. Então, tudo vai começar com esse vergalhão. Por isso é importante eu fabricá-lo. Eu conheço já a minha matéria-prima, sei que ela é de procedência, de qualidade, e a partir daí eu vou transformar esse vergalhão nos cabos que a gente já conhece. Esse vergalhão, deixa eu abrir aqui de novo a tela do treinamento. Esse vergalhão ele vai ser o início de toda a fabricação, tanto para fio quanto para cabos. Então, a empresa que tem a própria fundição, ela tem uma questão aí de estar na frente dos outros. Por quê? Porque eu fabrico o vergalhão, não preciso comprar ele de uma terceira empresa. Então, isso nos ajuda a ter um preço mais competitivo no mercado, né? Sendo que todo material fabricado é mais barato do que comprado de fora. Então, esses são os dois valores agregados aí. A Cobrecon hoje, ela atende todo o território nacional, todo o Brasil. Nós temos um time de colaboradores em Itu, contando com mais de 350 colaboradores, mais de 175 lá em Três Lagoas, e nós temos um time de 130 representantes que eles atendem aí todo e também os países da Mercosul. A Cobrecon hoje, ela atua nos seguintes canais, tá? Que é as revendas de materiais de construção, revendas de materiais elétricos, atacadistas e distribuidores, home centers, indústrias, engenharias e construtoras, órgãos públicos e concessionárias de energia. Então, hoje, sendo o terceiro maior fabricante, nós já estamos atuando em todos esses canais aqui. Agora, voltando a falar da nossa matéria-prima, né, o nosso condutor, ele vem a partir de um catodo chileno. O que é um catodo chileno? O catodo ele é uma placa de cobre, tá? Depois a gente vai ver mais para frente essas placas aí. E ela é uma placa de cobre puro, o cobre eletrolítico, que nós chamamos. O que vem a ser um cobre eletrolítico? Cobre eletrolítico quer dizer que esse catodo ele vai receber um banho de ácido. Esse ácido ele vai corroer qualquer impureza que não seja o cobre e ele vai dar um potencial elétrico melhor para o meu cobre. Esse ácido ele tem essas propriedades. Isso tudo, no final do processo, vai me resultar num cobre com 99,99% de pureza. Então, existem fabricantes no Brasil que eles não trabalham
com o cobre nesse índice aqui. Tá? Eles têm cobres aí de 95%, 99,8%, mas o mais puro encontrado no mercado é esse. E o que tem de bom, né? Por que eu preciso de um cobre tão puro? O condutor, o cabo, né, a parte de condução elétrica via cobre, ele é quem vai fazer a corrente elétrica circular aqui dentro. Então, quanto mais puro ele for, melhor a condução desse cabo. Eu vou conseguir gerar uma corrente elétrica aqui, ela vem na tabela, né, tabelado o valor, sem que ela aqueça demais e acabe derretendo a minha isolação. Então, se eu tiver um cobre que não é tão puro, eu vou ter um aquecimento maior. Então, aí vem uma parte já de qualidade em matéria-prima. Nós temos um teste que é o teste de oxigenação dos vergalhões criados, tá? Então, cada vez que a gente cria esse vergalhão, a gente vai fazer um teste de oxigenação, tá? A gente vai pegar uma amostra como essa, e aí a gente vai colocar numa máquina que ela vai jogar um laser aqui no vergalhão, e esse laser ele vai ler a estrutura atômica desse produto. Ele vai me emitir um laudo com a quantidade de cobre e oxigênio dentro desse vergalhão. Por que o oxigênio? Vocês viram lá que no cabo a gente trabalha com 99,99% de pureza. Então, aquele 0,01% restante, que não é cobre, é oxigênio. Não tem como separar ele da parte da fundição. Então, um pouquinho ele fica de oxigênio ali. Mas esse 0,01% é irrelevante. Tá? Então, a norma mesmo ela exige esse grau de pureza, 99,99%. Ainda em matéria-prima, nós temos aqui os materiais isolantes. Eu sempre falo nos meus treinamentos que o material isolante ele é mais importante que o material condutor no cabo. Mas espera aí, como assim ele é mais importante? Quem faz o papel principal, lógico, é o condutor, porém, quem vai ditar a regra do cabo é sempre o material isolante. Vamos entender o porquê. O material isolante, ele é um polímero, tá? O polímero aqui tá bem bonitinho no slide tudo, falando até que ele vem do grego, tudo, mas para a gente fazer uma parte mais rápida, o polímero ele é um plástico artificial. Então aqui nós trabalhamos com duas famílias de polímeros. A família termoplástica, que a gente tem nessa família o PVC, que é o policloreto de vinila. Nós temos o polietileno, que é o PE, e o LSHF, ele é uma linha que a gente chama de não halogenada. Tá? O LSHF é a sigla de Low Smoke Halogen Free. Quer dizer, o produto ele tem baixa emissão de fumaça e é livre de intoxicantes. Então, o que eu tenho de característica principal da família dos termoplásticos? Os termoplásticos, eles são um plástico artificial que ele é bem mole, bem flexível, bem maleável. Tá? Então, aqui o PVC, desses três carinhas aqui, ele é o mais utilizado. Por quê? Porque ele é um plástico mais barato. Então, é o que comumente você vai encontrar aí com grande facilidade em grandes home centers, em casas de material elétrico, os cabos flexíveis. Aqui tem a isolação com base em PVC. Eu vou abrir a câmera aqui para vocês verem como é que é o PVC. O PVC, ele chega para a gente assim, ó, granulado. Então, essas bolinhas aqui é o plástico artificial que a gente vai derreter e vai transformar no nosso cabo no final das contas, tá? Então, o PVC, ele é um termoplástico, ele vem assim na cor marfim, que é a cor original. A gente pode tingir esse PVC com um produto que chama Master, tá? Ele é como se fosse um gizinho de cera que a gente vai derreter junto e ele vai tingir o nosso PVC. Como algumas cores elas são padrões de acordo com a norma, né? Azul, verde, vermelho, a gente pode já comprar o PVC tingido e aí a gente acaba pulando alguns processos para facilitar ainda mais a nossa produção. Eu trabalho também com outro tipo de PVC, que é o PVC cristal. Tá? O PVC cristal, vocês estão vendo aí que ele é bem transparente. Ele é um plastiquinho transparente. Para que serve isso? Sabe aqueles cabos que a gente vê que tem um brilho nele?
é esse PVC cristal que faz. Para que serve esse PVC cristal? Para deixar o cabo mais bonito? Não. Uma vez que o nosso cabo ele trabalha dentro de uma parede, dentro de um conduto, a gente nem vê ele trabalhando, não tem muita lógica você deixar embelezar um produto assim. Esse plástico PVC cristal, ele deixa o meu cabo muito mais liso, o que vai facilitar na hora de passar ele dentro de um conduíte que já tenham outros cabos ali. Então é esse o propósito de utilizar o PVC cristal. Eu tenho aqui também comigo um outro PVC, que é o PVC ST5. O que tem de característica diferente do PVC ST5 para esse outro PVC, que nós chamamos ele de PVC tipo A? Esse PVC ST5 ele não tem adição de minerais, tá? Então, ele vai tornar o produto, o cabo que for feito com ele, muito mais flexível, com uma resistência à abrasão muito melhor. Porém, aqui fica uma dica que a gente sempre passa para os nossos clientes. O cabo que é feito com esse PVC é os cabos que tem essa cobertura aqui que a gente chama de cabo PP 500 volts. Vocês já devem ter ouvido falar. O cabo PP 500 volts, a gente tem que prestar bastante atenção aqui com relação à indicação e aplicação de uso desse produto. A norma desse cabo aqui, ela especifica que eu não posso fazer nenhum tipo de instalação fixa com o cabo PP 500 volts. Por quê? Como ele é utilizado, o ST5, o PVC ST5, ele é um produto que ele não é anti-chama. E o que quer dizer isso daí? Se eu pegar meu cabo flexível comum, ele é um cabo que vai vir na anotação dele, cabo Flexicon PVC, ele é anti-chama. Anti-chama quer dizer assim, não quer dizer que o cabo não vai pegar fogo, tá? Em caso de incêndio, o fogo pode começar um foco aqui, imagina que está queimando a chama aqui do lado, ela pega nessa parte do cabo. Como ele é anti-chama, ele não vai deixar essa chama propagar e continuar durante o resto da isolação dele. Um cabo que ele não tem a propriedade anti-chama, quando começar o incêndio e o incêndio pegar nessa isolação, ele vai virar igual um pavio. Ele vai alastrar esse fogo por todo o seu comprimento. Por isso que existem muitas instalações feitas com esse tipo de cabo PP que acabam tendo problemas de incêndio, porque ele é um cabo que ele não tem essa característica de ser anti-chama. Ah, mas se ele não é anti-chama, para que serve o cabo PP? Onde a gente aplica esse tipo de produto? No final assim, do nosso treinamento, eu vou estar explicando melhor para vocês, tá? Senão eu vou ficar indo e voltando, então não adianta. Mas vocês vão ver onde que é aplicado esse produto mais para o final do nosso treinamento. Muito bem. O outro termoplástico que eu tenho é o LSHF, é esse cara aqui, ó. O LSHF é a linha não halogenada. Ele parece um pouco PVC, tá? Mas se vocês olharem bem, o PVC ele é um plásticozinho mais arredondado, esse daqui ele parece um comprimidinho, ele é mais achatado. Esse aqui ele faz a linha não halogenada, que hoje ela é indicada para ser utilizada em locais que eu tenho muitas pessoas circulando e poucas rotas de fuga. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um estádio de futebol. Então ali a gente tem uma aglomeração de pessoas e em caso de incêndio, as rotas de fuga vão ser poucas. Então a indicação é sempre os cabos não halogenados. No caso dos cabos da Cobrecon, nós chamamos eles de cabos superatox. Então, se começar um incêndio, a fumaça que vai sair desse produto, ela é bem limpa e é bem pouca fumaça que sai. Ela não tem halógenos e ela não tem ácidos corrosivos. Então, para indicação de produto, embora nós temos aí os cabos de PVC, cabos em HEPR, sempre que você puder, se você for vendedor, se você for um instalador, um eletricista, indique sempre para o seu cliente a linha não halogenada, porque é um produto que ele vai ser muito mais seguro. E em alguns casos, por exemplo, fazer instalações de painéis, como ele não tem ácidos corrosivos na sua queima, ele vai te dar uma vida útil muito maior, até mesmo para a instalação do seu painel. Muito bem, voltando ali ao nossos slides,
Os termoplásticos, eles têm uma outra característica que distingue ele dos demais. O termoplástico, ele é reciclável. Só uma observação aqui, a Cobrecon não utiliza nenhum produto reciclável. Por quê? Porque cada vez que eu reciclo o meu produto, tanto o cobre quanto a própria isolação, eu vou ir perdendo características, no caso da isolação, características isolantes. No caso do condutor, características de condução. Eu posso derreter ele no caso do quê? Eu tive o meu produto, fiz o teste de oxigenação, deu mais do que 0,01. Ele ainda não passou por outros processos de manufatura. Então, eu posso derreter de novo esse cobre até ele sair com 0,01% de oxigênio. Agora, depois que ele virou cabo, se eu for reciclar, aí eu vou perder características de condução. E a isolação, mesma coisa. Então, nós não utilizamos nada reciclado. A outra família que nós temos é a família dos termofixos. Nos termofixos, nós temos os cabos de HEPR e XLPE. Muito bem. O XLPE, né, vocês podem estar lendo aí que ele é um polietileno também. Mas o polietileno ele não era um termoplástico? Sim. O polietileno, sim. Mas o processo de reticulação das partículas, das moléculas do polietileno, transforma ele em um termofixo. O que muda no produto? Um termofixo, ele é um plástico mais emborrachado. Então, ele vai ter características superiores aos termoplásticos. Que características são essas? O PVC, eu vou usar como exemplo aqui. O PVC, ele suporta até 70 graus Celsius de trabalho contínuo. Já em questão de tensões, ele suporta aí 450 volts de tensão entre fase e terra e 750 volts de tensão fase-fase. Lembrando que isso é tensões em curto-circuito, que é o que a gente trabalha para vocês entenderem. Passou dessa tensão, nós vamos ter uma ruptura dielétrica. Então, quando eu tiver algum caso onde eu preciso de um cabo que aceite uma temperatura maior que 70 graus, e onde eu tenho um risco de ter uma tensão até 1000 volts, aí é utilizado essas duas famílias aqui. O HEPR e o XLPE, eles suportam até 90 graus. E eles vão trabalhar até 1 kV, até 1000 volts. O HEPR, ele vem aí para ser o substituto do PVC, para a gente entender melhor aonde que troca essas famílias. Então, o HEPR ele é um plástico emborrachado, que ele suporta uma tensão e uma temperatura maior. Ele pode ser parcialmente ou totalmente submerso em água doce. E ele pode trabalhar em qualquer local que você iria aplicar a linha de PVC. O XLPE e o PE, eles são polímeros que eles suportam melhor condições adversas do tempo, climáticas, tá? Então, nós temos os cabos multiplexados, que é para trabalhar em via aérea, para você fazer a distribuição de energia de baixa tensão. Então, você tem um postezinho para alimentar, de repente você tem um sítio, você quer mandar da alimentação principal para alimentar um outro galpão, e você vai fazer isso via aérea. Você utiliza ou o PE ou o XLPE. Daí onde que eu vou indicar cada um? Bom, os dois suportam muito bem chuva, sol, sem eles ficarem porosos, tá? E quebradiços. E esses caras aqui, a diferença seria, igual eu falei, PVC e o HEPR. Tensões e temperaturas diferentes. Existe também um HEPR não halogenado. Tá? Então, a gente tem uma linha não halogenada que suporta aí 90 graus e até 1 kV também. Mas isso aí das nossas linhas nós vamos ver mais para o final. Agora tem a parte da cadeia produtiva. Como é fabricado o nosso produto. Então, tudo começa, como eu falei para vocês, na fundição. Isso aqui é só em Três Lagoas, tá? Nossa fundição apenas lá. A fundição, eu tenho aqui os catodos, que são as placas de cobre puro. Elas têm 200 quilos de cobre aqui, aquele cobre já eletrolítico. E aqui nós temos uma transportadora que ela vai levar o cobre, ela vai subir três andares com ele, levar ele até essa base, onde a gente vai ter uma garra que ela vem aqui, recolhe
esse catodo nosso aqui, ele vai levar até um forno. Esse forno ele é vertical, então ele ocupa os 3 andares que vocês viram a transportadora subindo. E aqui ele vai descendo o nosso catodo aos poucos, tá? Por quê? Porque está em diferentes temperaturas. O forno aqui ele vai estar 1150 graus. Então ela vai descendo, vai aquecendo aos poucos o cobre e aí ela vai derretendo ele nesse forno. Essa parte escura que a gente tem aqui em cima é um bloco de grafite, tá? O grafite ele não se mistura com o cobre e aí ele vai ficar igual água e óleo, um por cima, o outro por baixo. E qual a finalidade disso? Se o cobre ele tivesse aqui atingindo a superfície, o próprio ar que tem circulando em cima do forno, ele iria começar a fazer o nosso cobre criar uma camada igual uma nata, sabe nata de leite? Ele fica ali e não vai dar uma liga boa com o cobre que está abaixo. Então, a ideia do grafite é sempre manter o cobre abaixo da superfície aí. Muito bem, uma vez que ele foi derretido, ele vai passar numa laminadora. Ele começa a subir por essas laminadoras aqui, que são formatos cilíndricos. Aqui tem o resfriamento do cobre, porque ele estava em estado líquido, aqui ele começa a se solidificar. Ele já vai saindo no formato de vergalhão que vocês viram ali. Então aqui ele vai descer os 3 andares para ter já o contato com o ar e também ir resfriando pelo ar. E o maior resfriamento dele, além do de solidificação, o melhor resfriamento seria aqui, que é no tanque que a gente tem com óleo solúvel. Aqui é uma mistura de 10% óleo solúvel, 90% água reutilizada. A ideia disso é o quê? Resfriar esses vergalhões, porque eles vão ser enrolados em bobinas. Então, se uma espira quente encostar na outra, e elas podem esfriar assim, uma unida à outra, e elas vão acabar grudando. Se grudar uma na outra, elas vão acabar atrapalhando o próximo processo, que é o de trefilação. Então, elas têm que estar totalmente frias quando estão virando as espiras, para não ter esse perigo de grudar. Muito bem. Assim que ela virou a nossa bobina do vergalhão, aqui a gente vai para o próximo processo, chamado trefilação unifilar. Esse processo é feito tanto em Três Lagoas como em Itu. Tá? Então, aqui as máquinas, as trefiladeiras, elas vão começar a puxar aquele vergalhão, ele vai passar por um sistema de polias, porque ele é bem duro, tá? Então ele tem que começar a ficar reto. Uma vez que ele está em formato de espiras, ele vai ter que ser esticado e ficar reto. E aí então a máquina vai começar a empurrar ele contra fieiras. O que são fieiras? A fieira, ela vai fazer, ela é como se fosse um funil, tá? Então isso aqui é uma fieira. Então você imagina que aquele vergalhão de cobre de 8 milímetros, ele vai entrar aqui, ó. Então a máquina começa a empurrar ele contra essa fieira e aqui ele é um funil. Então ele vai fazer o quê? Ele vai começar a esticar o cabo, tá? E ele vai sair, entrando com 8 milímetros, ele sai com 1,82. Mas como que acontece isso? O cobre ele é um dos poucos metais que tem propriedades elásticas. Ele consegue ser como se fosse um elástico, você consegue esticar ele. Só que diferente do elástico, ele não volta para a forma natural. Ele apenas vai diminuir o seu diâmetro e aumentar o seu comprimento. Então ele sai como um fio já de 1,82 milímetros de diâmetro. Aqui ele já está mais maleável, tá? Mais flexível. Aqui a gente já pode trabalhar com ele como se fosse um fio rígido, tá? Quando eu digo que ele está flexível, ele está bem mais flexível do que ele entrou. Então, essa máquina ela faz o quê? Ela vai aumentar esse comprimento daquela bobina que a gente viu, ao mesmo tempo que ela tem esse contato com a fieira, o cobre ele esquenta pelo atrito. E aí a gente vai resfriar ele de novo em óleo solúvel e água, a gente chama esse processo de temperagem, onde ele ganha maleabilidade. Então ele entrou ali com seus 8 milímetros e vai saindo aqui no final da máquina com 1,82. Então ele enche toda essa gaiola laranja que a gente chama de fuster. E aqui, ó, a gente vai fazer um teste cada vez que a gente criou esse fio aqui rígido. A gente leva para o nosso laboratório,
onde o técnico ele vai colocar nessa máquina que ela vai fazer o quê? Ela vai puxar, vai começar a alongar o nosso cabo, e aí ela vai ver a força necessária que ele tem, né, a resistência desse fio para alongamento e estourar, até ele estourar. Então ela consegue calcular a força necessária. Isso é um teste de qualidade que a gente precisa fazer, porque toda vez que um eletricista ele for fazer uma instalação, ele vai passar um cabo dentro de um conduíte que, a maioria das vezes, quem é eletricista sabe o que eu estou falando, esse conduíte já está abarrotado de outros cabos ali. Tá? Não é, a gente bem dificilmente vai encontrar o que a norma pede, que é mais espaço vazio para circular o ar do que cheio. Então, o cara vai lá, coloca o cabo e começa a empurrar ele dentro desse conduíte. Tem que fazer bastante força. Quando sai a ponta do outro lado, ele começa a puxar. Então, fica esse jogo de empurra e puxa. Se o meu cabo ele não for testado antes, ele não tiver esse teste de resistência à tração, imagine que durante o processo de fundição, o metal fica líquido, pode formar algumas bolhas. E aí essas bolhas, dentro da estrutura metálica aqui, ela vai ficar oca. Então ela torna o metal quebradiço. Então eu não posso passar para frente um produto assim. A gente tem que testar ele antes. Testou, fez o alongamento, ele teve a resistência correta do que a norma exige, a gente passa ele para o próximo processo. Qual que é o próximo processo? Trefilação multifilar. A primeira era unifilar, porque ela puxa apenas um vergalhão por vez. Na multifilar, ela vai puxar mais do que um. Ela começa puxando aí 7, 9, 12 por vez, para poder fazer o quê? Vai afinar mais ainda aquele fio que vocês viram, e aí ele vai ficar com resultado final aí até de 0,27 milímetros de diâmetro. Então aqui ó, a máquina está puxando e aqui ela começa a passar ele de novo pelas fieiras, tá? Eu vou mostrar para vocês quais são essas fieiras. Então aqui ó, nós temos outro tipo de fieira. Aqui o cabo entra com 82, aqui ele já sai com 0,27. Aqui é bem até difícil de conseguir enxergar o furinho, é quase a espessura de um fio de cabelo. Então onde que fica essas fieiras aqui? Nessa máquina, ela vai ficar nessa parte, ó, tá vendo? Essas daqui são as fieiras. Então, os fios vão passando aqui, vão começar a diminuir o seu diâmetro. Essas peças aqui, elas são como se fosse torneira que elas ficam jogando o óleo solúvel em cima. Então, vai temperando mais uma vez para dar mais flexibilidade e mais maleabilidade. E aí, como produto final, nós vamos ter aquele fio bem fininho, quase da espessura de um fio de cabelo. E aí ele passa para o próximo processo, que é o encordoamento. O que a gente faz no encordoamento? Dependendo do cabo, tá? Se ele for apenas a 7 fios, a própria máquina que faz a trefilação multifilar, ela já vai encordoar eles. Agora, quando a gente tem uma bitola maior, que precisa bastante fios para formar, então ele vem para essa máquina aqui. Nessa máquina, nós temos várias bobinas de aço que foram cheias, com aqueles fios fininhos, e aqui ela vai transformar eles numa corda. Então, essa máquina aqui, ela é uma máquina que ela tem duas partes que são ligadas em série. A primeira, ela gira as nossas bobinas sempre no sentido anti-horário. Então, elas vão formando uma corda aqui. Tá? Então, aqui vocês estão vendo essa corda sendo formada. Passando para frente da máquina, ela recebe um segundo encordoamento, que é o encordoamento que ele é feito no sentido horário. Então, essa máquina gira ao contrário da outra. Para que ele tem esses dois encordoamentos? A máquina ela vai girando um encordoamento contra o outro e no final eles se travam. Quando ele trava, você vai ter um produto que quando você começar a puxar e empurrar, igual eu falei para vocês que o eletricista tem que fazer, essas duas cordas vão se travando mais ainda, então elas tornam um produto mais resistente. Muito bem, feito isso, a gente tendo esse processo acabado, a gente passa para a extrusão, que é a próxima parte. Nessa parte da extrusão, essa corda que ela foi feita, agora ela vai receber a isolação com aqueles polímeros que eu já passei para vocês. Aqui o operador, ele vai selecionar a coloração, tá? Porque às vezes o nosso cliente ele não quer uma cor simples, ele quer um tom de azul diferente.
Então, aqui a gente consegue misturar aquele master, dar uma coloração diferente. Aqui a gente consegue, o nosso operador vai selecionar o diâmetro que o cabo vai ter com a isolação. E aqui, ó, o cabo ele começa a ser puxado pela máquina, aquela corda, passa pelo processo de polia, tá? Por quê? Porque eles sempre estão enrolados em algum carretel, ou eles estão sempre em forma de espiras, então eles vão ter que ficar retos de novo. Então, esse processo de deixar reto é o sistema de polias que faz. Saindo aqui, ó, tá vendo? Ele já sai bem retinho. Nesses silos ficam aqui os nossos polímeros. Então, eles vão sendo derretidos. E aqui a gente tem o forno que derrete e uma rosca extrusora. Tá? Então, ela começa a empurrar esse caldo e ela vem comprimindo ele ao mesmo tempo para ir deixando ele bem liso, para não deixar falha nenhuma e para tentar não deixar nenhuma bolha nele também. Então, quanto for mais comprimido ela vai ficando, vai estourando essas bolhas e vai saindo apenas o plástico ali derretido para fazer o quê? Ele vai encontrar com essa corda de cobre nu dentro desse túnel. Então, aqui, ó, o nosso plástico, o nosso polímero está saindo por essa parte, ele vem girando aqui nesse túnel, entra em contato com o cobre nu e ele já passa aqui para frente, ó, se aderindo ao cabo e formando a capa. Então aqui, ó, é bem tranquilo para entender, né? O cobre nu entrou, já sai ali com a cobertura. Toda vez que ele recebe essa cobertura, essa isolação, ele vai passar por uma máquina que nós chamamos de Spark Test, é o primeiro teste elétrico feito no nosso produto. Como é que funciona esse Spark Test ou ensaio de centelhamento? Ali, vocês estão vendo na imagem que o cabo está passando dentro dos Sparks, que são essas bolinhas aqui. Por aqui está circulando uma corrente bem alta. Vocês conseguem ver ali que o cabo está até arroxeado, né? Porque essa corrente ela é lançada contra a isolação do meu produto. Por que eu jogo uma corrente contra a isolação? Para ver se não vai ter nenhuma falha na isolação feita. Então imagina, como eu falei, pode ser que saiam bolhas durante a parte da extrusão, e se essa bolha estourar, ela vira um buraquinho. E aí, a hora que ele passa no centelhamento, a corrente elétrica ela vai entrar por esse buraquinho e a máquina detecta essa fuga de corrente para dentro do condutor e ela vai parar o processo. O cabo ele retorna, retira a isolação dele e é feita novamente e passa mais uma vez pelo centelhamento. O cabo só vai para frente depois que ele passou pelo ensaio de centelhamento e foi aprovado. A gente não vai mandar nenhum produto que tenha sido reprovado. Então, esse teste é para provar que a nossa isolação ela está perfeita. Nós temos um outro teste elétrico que é feito logo em seguida. A gente enche esse carretel com os cabos já isolados, tá? E a gente vai mergulhar ele num tanque. Aqui, esse tanque aqui, vocês vão ver que a ponta dos cabos ela fica fora da água e a gente vai aplicar uma tensão entre as extremidades desse carretel. A gente injeta uma corrente dentro dela e aqui o nosso produto ele é testado no máximo que ele suporta. Tá? Para que isso? Imagina que uma bolhazinha passou, mas ela não estourou. Ela formou uma bolinha, uma casquinha e a corrente não conseguiu penetrar para dentro do condutor. Aí, como esse teste ele é feito no máximo que o produto suporta, se tiver uma bolhazinha por dentro ela tem ar, ela não tem nada. Então ela ficou mais fina e aí, na hora de aplicar o maior corrente que o produto suporta, ela vai derreter essa bolha e ela começa a abrir a isolação. Então, a falha vai ser descoberta se houver uma falha dentro desse teste de tensão aplicada. Se isso acontecer, a corrente vai dar fuga para a água, a máquina vai detectar isso, sobe o tanque de novo, é retirada toda essa isolação. Se ela for de PVC, de materiais recicláveis, a gente vende para uma empresa que compra plástico reciclável e transforma em outro produto. Se for um caso de o HEPR, o XLP, que não são recicláveis, eles vão para aterros credenciados. Tá? Então, toda a corda que ficou aqui dentro, a gente reaproveita a corda de cobre e faz a isolação novamente. Depois ela seca, pode ser vendido diretamente nesse carretel para o nosso cliente, ou então ele vai ser fracionado
naqueles rolinhos que a gente tem de 100 metros ou de 50 metros. Nós temos também os encartelados de 15 e 25, e aí eles são fracionados nessas máquinas aqui. O operador seleciona a metragem que ele quer, tá? Lembrando que aqui é por metros, não é por peso. A máquina ela vai enrolar esse carretel e aí ela vai mandar para frente. Se por algum motivo o final daquele carretel grande de madeira que foi testado está sendo fracionado, ele não transformar o fim num rolo aí de 100 metros, der um 99, der 98, a própria máquina ela vai identificar que não tem 100 metros e ela faz a retirada do cabo. Ela não deixa passar o cabo para frente. Quando o cabo passa, né, então ele tem os 100 metros, foi testado já eletricamente, então agora ele vai ser embalado. Então essa esteira vai transportar ele até a nossa embaladora. Aqui ele recebe o nosso plástico de embalagem, ele é cortado, selado, e aí ele vem para uma estufa. Esse plástico ele é termoencolhível, ou seja, ele aquecendo, ele encolhe, ele vai aderir ao formato do rolo, saindo da estufa, ele passa pelos ajustadores para deixar num formato mais bonito, e aí ele vem sequência no transporte para receber aquela furação central. Essa furação, ela fura o meio do plástico, ela forma uns furinhos ali num formato redondo. Para que serve isso? Quando eu for abrir o meu rolo, 100 metros, eu vou abrir por ali. Eu aumento esse furo, puxo ele, ele sai, essa parte redonda central, e eu pego a ponta do cabo que está sempre no meio. Tá? Então, eu puxando ela pelo meio, não tem perigo desse cabo embramar. Por quê? Ele é enrolado de dentro para fora. Então, eu puxando de dentro aqui, ele vai saindo corretamente, sem o perigo de embramar. Paulo, caiu a conexão aí? Travou para vocês, pessoal? Travou a conexão. Travou, né? Só um minutinho que eu vou fazer contato aqui com ele. Pessoal, 2 minutinhos, tá? Caiu a conexão dele, ele já está retornando. Obrigado. Valeu. Valeu, mano. Aí já retornou para a sala já. Aí, pessoal, voltei. Desculpa, tivemos um problema técnico aqui que tá meio que chovendo, então tá meio ruim o sinal. Mas vamos lá, vamos voltar à sequência. Tange, foi até a parte do fracionamento e embalagem, né? Isso, aí você estava falando da questão de ser enrolado de dentro para fora, que se não embrama, aí travou tudo. Beleza, então vamos voltar ali. Bom, então ela é enrolada de dentro para fora, tá, pessoal? Então, você retirando a ponta sempre do meio, ela não corre o risco de embramar. Então, voltando aqui ao nosso processo, ela passou ali pela estufa, o plástico aderiu ao rolinho de 100 metros, teve a furação, recebe a etiqueta, tá? Então, aqui é a furação que eu expliquei para vocês, a etiqueta com as informações do nosso produto, e aqui ele vai para
máquina de paletização. Então, ele entra os 4 rolinhos aqui, ó. Essa é a nossa linha Super Atox. Então, para vocês entenderem, nós temos a linha não halogenada, que ela vem no rolo de 100 metros, igual vocês encontrariam a linha também de Flexcom, que é a nossa linha flexível comum. Tá? Então, por isso que eu falei, sempre que puder, indique essa linha. Aqui a paletização é automática também, tá? Como todo o processo de fabricação, que a nossa empresa é uma empresa que ela é 99% automatizada para garantir a melhor qualidade do produto. Bom, vocês viram como que é feita a fabricação de fios e cabos, né? Uma fabricação, vocês puderam perceber que é simples, né? O jeito de fabricar. E se não fosse, tá? Eu sei que tem gente que deve estar até dando risada, né? Como que é simples fabricar um negócio? Até é. Processo de fabricação, ele até que é simples. São poucos processos. Tem produtos que vai bem mais, demanda muito mais processos de fabricação. O que não é fácil, o que não é simples durante a fabricação dos fios e cabos? O que não é simples é seguir isso daqui, ó, normas e certificações. Por que eu estou falando isso? Como eu disse, tem mais de 200 fabricantes no Brasil, mas nem todos conseguem seguir isso daqui. Essa, digamos assim, que é a parte mais cara da fabricação. Porra, é mais caro que o cobre? É mais caro que as máquinas? Em certo termo é. Por quê? Para a gente seguir as normas e ter as certificações exigidas, não é simples, tá? Sai bem caro, a gente precisa aí ter as máquinas corretas, a gente precisa do cobre puro, a isolação pura, tudo isso é previsto na norma. Tá? Então, como eu falei, a norma e a certificação, ela deixa o produto mais caro. Então, existem aí alguns fabricantes que eles fazem o quê? Eles simplesmente ignoram as normas, eles nem com certificação verdadeira eles trabalham, e aí o produto deles acaba sendo mais em conta. Tá? Então, é comum para quem é vendedor escutar isso. Ah, eu vou comprar um rolo de 100 metros, mas ali no meu bairro tem um chinesinho, tem uma lojinha ali, os caras vendem a R$20 mais barato o rolo. Então, aí vocês têm que começar a ficar de olho aberto. Por quê? O valor do cobre, ele é tabelado, tá? Então, ele é comprado em dólar, todos os fabricantes vão pagar o mesmo valor do cobre. Se alguém está vendendo muito mais barato, tomem cuidado, porque não tem como você vender um produto no mesmo preço que você comprou ele. Não existe essa mágica. Então, se o cara está vendendo muito fora do preço do mercado, desconfiem que ali não é cobre puro. Ele pode ser uma liga de cobre misturada com outro metal, ou até um cobre reciclável, e aí, no fim das contas, ele vai aquecer mais do que deveria, e é provável que cause um incêndio. Bom, então vamos lá. Quem que faz as normas da fabricação dos nossos produtos? Então, nós seguimos as normalizações brasileiras, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, e as normas da Mercosul, da Associação de Normalização Mercosul. Então, aqui, ó, essas duas empresas é que fazem as normalizações dos nossos produtos. Então, quando você vê um catálogo da Cobrecon, você vai ver assim, normas NBR, NM 243, por exemplo. Quer dizer que atende as duas normalizações aqui. E aí, para vocês entenderem, o que são essas normas? As normas, elas servem como uma receita de bolo, tá? Então, eu não invento a maneira de fabricar meu produto. Eu tenho que seguir o que a norma me pede. Tá? Então, essa norma é de construção tanto da matéria-prima, qual cobre eu posso utilizar, com relação à isolação, qual polímero eu posso estar utilizando. Esses polímeros, ele tem que atender vários quesitos que a norma pede. Então, eu falo muito isso nos meus treinamentos. Não existe um cabo de segunda linha. Como não existe cabo de segunda linha? Você acabou de falar que tem cabo que é mais barato, que é feito com outros metais. Gente, isso não é um cabo, tá? Se for um cabo que ele não é feito em cima da norma, o fabricante ele não está vendendo para você o cabo, ele está te vendendo uma arma. Porque se ele estiver fora da especificação das normas, cedo ou tarde vai acontecer um acidente. E às vezes com vítimas fatais. Por isso que eu falo, não existe cabo segunda linha. Ou o cabo ele é feito em cima do que a norma pede, ou ele é um cabo que não deveria estar no mercado. Aí, de olho nessa segurança, existem as certificações, tá? O Inmetro, ele fala que o nosso produto, por ter um grau de segurança, ele pode
gerar um acidente, ele tem uma certificação que ela tem que ser compulsória. O que é certificação compulsória? Quer dizer que o meu produto não pode ser vendido se eu não tiver uma certificação. Tá? Então, vamos entender quem que faz a certificação. A Cobrecon ela é certificada com o ISO 9001, através da empresa SGS de certificações. O ISO 9001, ele não é um selo de qualidade de produto, tá? Ele é um selo que ele atesta a qualidade do processo produtivo e o controle de qualidade da empresa. Já a TV Highland, essa sim, é uma certificadora de produto. Ela vai pegar nosso produto e ela vai fazer os testes que vocês viram e mais um monte de testes exigidos pela Inmetro. Então, conforme ela fez todos os testes, o nosso produto passou em todos, o que acontece? Ela vai emitir um certificado de aprovação de produto e aí, com esse certificado, a gente consegue o registro no Inmetro e pode fornecer esse certificado para os clientes que, por exemplo, tem construtoras, eles só vão comprar cabo se eles virem a certificação. Você imagina uma construtora, um nome grande, erguer uma edificação inteira com produtos vagabundo, tá? Um cabo que não passou por certificação, não tem nem o registro do Inmetro, e pegar fogo em toda essa construção, aí eles acabam indo à falência, sujando o nome deles. Então, o que acontece? Só vai ser comprado um produto se realmente ele for testado por uma terceira empresa, né? Que é uma empresa que ela não tem nada a ver com a gente. Então, o que ela faz? O papel dela é apenas testar, aprovar ou reprovar e gerar o certificado de aprovação desse produto. Aí garante que não é só a Cobrecon que testou o produto, você tem uma outra empresa que está garantindo a qualidade dele. Muito bem, com isso eu consigo o registro do Inmetro. Existem empresas que eles nem têm registro do Inmetro, tá? Eles simplesmente copiam o selo do Inmetro do Google, cola numa etiqueta qualquer e colocam um número de registro que eles podem chutar. Tem empresas que eles até têm o registro do Inmetro, mas é o primeiro registro que eles tiraram. Depois eles nunca mais vão fazer os testes periódicos ou conseguir novas certificações. Por quê? Porque o brasileiro ele não tem costume de pesquisar isso daí. Eu pergunto para vocês, vocês sabiam que existe uma maneira de vocês descobrirem se o produto realmente ele foi testado e ele tem o número de registro válido no Inmetro e ele faz periodicamente os testes que a Inmetro pede? Acho que a maioria de vocês vai responder não. Tá? Então, é por isso que algumas empresas elas utilizam aí de má fé, tiram o primeiro certificado, tiram o primeiro registro e depois não fazem mais nenhum teste. Por quê? Porque é tudo pago, tá? Então, como é pago, é bem caro, as empresas fazem o quê? Tirei o meu primeiro registro, eu já tenho um número ali de registro do Inmetro, eu vou manter esse número, o pessoal não vai descobrir se ele realmente está sendo testado periodicamente ou não, mas agora eu vou mostrar para vocês que tem como fazer isso, tá? A Cobrecon é uma empresa que preza bastante pela transparência. E aí, isso é uma garantia do nosso produto para vocês. Tá? Então, como é que eu faço para saber se o produto está sendo testado? Eu vou no site do registro.inmetro.gov.br e na aba de pesquisa eu vou colocar um número de registro. E onde fica esse número de registro? Na etiqueta, vocês vão ver ali o selo do Inmetro, aquele Nzinho. Ao lado do selo do Inmetro, você vai ver um número de registro. Tá? Então, ele tem uma numeração seguida de um ano. Esse ano é quando foi feito o teste, tá, do produto, a concessão do registro. Quando você colocar aqui por buscar, ele vai trazer as informações da empresa para você. Quem foi a empresa que fabricou, qual programa de avaliação ele passou do Inmetro, nome dos produtos que foram testados, qual foi a empresa que certificou. Aqui no nosso caso, a TV Highland. E aqui ó, vem a parte principal, o status. O que é o status? O status quer dizer que a empresa, o cabo foi testado, foi aprovado e ele está dentro do período de concessão e validade. Aqui, ó, eu tenho o período de concessão. O cabo ele foi testado nessa data. E aí a validade que eu tenho aqui não é a validade do cabo, tá, pessoal? O cabo ele não tem data de validade. A validade aqui é a validade desse registro, da concessão que foi me dada aqui. Então, nesse tempo aqui, eu vou usar esse número de registro e depois
eu tenho que fazer um novo teste, tirar uma nova certificação, mandar para o Inmetro, e aí eu consigo uma nova data de validade aqui. Então, se vocês entrarem, procurar uma empresa, ela não tiver com status ativo, às vezes está cancelado. O que é o cancelado? Quer dizer que o produto, ou ele não passou no último teste, ou ele nem fez nesse período aqui entre a concessão e validade. Tá? O que pode ocorrer também é vocês encontrarem aqui o status pendente devido ao coronavírus, tá? Então, algumas empresas aí, eles estão com status pendente porque eles fizeram os testes, só que ainda o Inmetro não avaliou, não colocou uma nova validade. Tá? Mas tomem cuidado com os status cancelados. Bom, dando sequência, já que a gente está entrando numa parte aí de qualidade, né? A Cobrecon, nós trabalhamos com mão de obra especializada e qualificada. Nossas máquinas são de última geração. Tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês um teste que nós fazemos num projetor de perfil para garantir a integridade da nossa isolação também. Então, nessa máquina aqui, o operador ele retira uma pequena parte da isolação, tá? Ele corta um pedacinho da isolação do cabo, coloca aqui na base e aqui ela faz igual um microscópio, ela amplia o tamanho da imagem, tá? Nesse monitor aqui, e através dos ajustes que o operador faz nessa parte aqui, ele consegue achar ponto a ponto a espessura, a medida da espessura dessa isolação, o milésimos de milímetro, tá? De certeza. Por que a gente faz isso? Ó? Só para vocês entenderem. A gente tem o cabo aqui, ó, eu tenho uma isolação nele. Essa isolação ela tem um valor correto. Então ele pega desse ponto até o ponto que encosta no condutor. Se essa isolação for muito fina, qualquer corrente que passe aqui e der um aquecimento, ela vai derreter. Por isso que ela tem uma parede na espessura correta. E a gente só pode mandar o produto para o cliente assim que ele for testado dessa maneira. Tá? Então, a gente sempre vai mandar o melhor para o nosso cliente final. Então, aqui, ó, só para a gente entender um pouquinho por que eu bato tanto nessa tecla de qualidade e de segurança. Nós somos associados à Abracopel. Tá? Para quem não conhece a Abracopel, ela é a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. Todo ano, a Abracopel ela lança um anuário, todo ano não, a cada 2 anos. Nesse anuário tem informações sobre vários acidentes envolvendo a eletricidade. Tá? Então, para vocês que tiverem um tempinho, é interessante vocês irem atrás de procurar o site da Abracopel. Tá? Depois o Tange ele coloca aí no chat para vocês o site, ele está colocando já o do Inmetro, da Abracopel. Peguem esse anuário e vejam as informações, por quê? Porque tem muita coisa boa ali. Tá? Assim, com relação ao acidente elétrico, o Tange tem um microfone aberto, se você puder fechar, por favor. Então, assim, não que eu diga que acidente é bom, mas as informações que tem ali são ótimas porque ele usa o acidente para mostrar como se proteger dele, para não ocorrer isso. Então, esse aqui é um gráfico que eu retirei do anuário. E que informações nós temos? Em 2019 foram registrados aí 1.662 acidentes de origem elétrica. Nesses acidentes, nós temos 56% deles foram choques com vítimas fatais. Maior parte desse gráfico. A segunda maior parte aqui, ó, incêndios por sobrecarga. E a menor parte é a descarga atmosférica, que é raio. Isso aqui eu costumo falar que ele é o rosto do brasileiro, esse gráfico. Por quê? Incêndio por sobrecarga e choques, a gente consegue tranquilamente resolver esse problema. Agora, um raio que a gente não tem como prever ele, não sabe onde ele vai cair, o local exato onde ele pode atingir, então essa parte deveria ser a maior parte do gráfico, porque isso aqui eu tenho controle. Tá? A gente tem aí o produto de boa qualidade, fios e cabos anti-chama, Superatox, nós temos disjuntores, nós temos DR, nós temos DPS, nós temos uma série de produtos de proteção. E como que esse gráfico aqui, ele me mostra esses resultados? Por isso que eu falo, a cara do brasileiro. O brasileiro, o que que ele faz? Ah, eu vou lá no cara que vende o cabo R$20 mais barato. O cabo já não é de boa procedência. Aí, se ele já está comprando um produto ruim para colocar na parede da casa dele, o
que vai ficar aí anos e anos trabalhando, ele vai comprar um disjuntor tão ruim quanto o cabo que ele comprou. Beleza, comprou o equipamento de proteção ruim, um cabo ruim. Quem que ele vai chamar para fazer a instalação? Com certeza não é um profissional. Normalmente o cara liga para o vizinho, porque o vizinho ele aprendeu a fazer instalação elétrica hoje no YouTube, né? Que o YouTube hoje virou escola, né? Então, eu vou ver um vídeo no YouTube e ver como faz a instalação. O cara vê um vídeo, não faz dimensionamento, não faz nada, simplesmente coloca um cabo ali, não tem a destreza que um eletricista tem para saber se o produto ele é um produto bom ou não, porque o eletricista bom, de tanto que ele já trabalhou na vida dele, ele pega um cabo, ele sabe se o cabo é bom ou não. Começa pela isolação, termina pela quantidade de cobre aqui dentro. Então ele não vai pôr um cabo desbitolado para sujar o nome dele no mercado. Então esse aqui é o exemplo do brasileiro. O cara compra um produto, ele vai comprar um celular, uma televisão, aqui ele não pensa no bolso dele, né? Não, vou comprar o melhor que eu posso, né? Meu salário é X, eu posso pagar em 10 vezes a minha televisão aí, ó. Vou comprar Smart TV de 60 polegadas aí de R$6.000. E o cabo que ele pôs ali para alimentar essa TV? Ele quis pagar R$20 mais barato. O celular eu gosto de usar como exemplo porque existe celular no mercado hoje que é R$4.000 para mais, né? Imagina, o cara paga R$4.000 num produto que ele vai ficar aí às vezes nem 5 anos com ele na mão. Na hora de comprar um rolo de 100 metros, o cara quer comprar o mais barato. Esse rolo de 100 metros vai estar na parede dele aí mais de 40 anos. Então, o brasileiro ele tem essas economias porca que a gente fala, né? O cara economiza num produto que vai durar praticamente aí um bom tempo, né? Às vezes até a vida inteira da pessoa. E na hora de comprar um outro produto aí que ele vai utilizar, ele paga o mais barato apenas para mostrar para os outros. Bom, a gente tem uma outra associação que é parceira nossa, que é a Qualifil. Então a gente também vai colocar para vocês o site dela. A Qualifil, ela é o reclame aqui dos fios e cabos elétricos. Então, para vocês verem o nível que o Brasil chegou, precisa de um reclame aqui só para fios e cabos. Mas ela é importantíssima, tá, gente? Por quê? Dentro de tudo aquilo que eu já falei, existem empresas, né, que elas não vão atrás de certificação, não fazem o produto de acordo com a norma, e aí a Qualifil pega esses produtos. Como assim? Eu vou lá, comprei um cabo, ele está ruim, está desbitolado. Eu vou no site da Qualifil, faço minha reclamação, a Qualifil vai atrás de pegar uma amostra do cabo, ela vai testar. O produto está fora de especificação, eles ligam para o Inmetro. Se a empresa tiver o registro é cancelado na hora. Não importa se ele acabou de pagar, vai ser cancelado. A Qualifil ela faz testes também sem avisar o cliente. Ela chega assim, ela vai comprar o rolo da Cobrecon, o rolo da marca X, da marca Y e vai fazer o teste, sem avisar nenhum dos fabricantes. Se o produto estiver ruim, ela faz a mesma coisa, vai lá, avisa o Inmetro. E com essa grande repercussão de tanto produto fora do padrão, para vocês terem uma ideia, a Qualifil, ela fez uma média aí que 57% dos produtos do mercado hoje são fora do padrão. 57 é mais do que a metade. Então, você tem mais chance de comprar um produto ruim do que bom. Aí eles acionaram, né, o IPEM com a Polícia Federal e eles foram realizar uma operação chamada resistência elétrica, onde eles tiraram do mercado 340 quilômetros de produtos ruins. E pela primeira vez, o IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo, a gente também pode pôr o site aí para vocês, ele lançou no site uma lista com as empresas que estão trabalhando dentro da regularidade, que fazem um produto de acordo com a norma, e as empresas irregulares, que trabalham com um cabo ruim, produtos de má procedência ou desbitolados. Então, tudo isso que eu passei para vocês é para mostrar que a Cobrecon está de olho na segurança. Tanto que a gente tem uma campanha que chama-se Passa Cobrecon, Passa Segurança. Então, isso daí é legal para vocês estarem levando junto com vocês também. E para ir finalizando, eu vou falar da nossa linha de produtos. Nós temos um portfólio para cabos de até 1 kV, 1000 volts, e cabos para alimentação de equipamentos. Uma outra coisa que eu quero citar, tá? Que a gente bate tanto nessa tecla de segurança, eu vou usar um exemplo de tubos e conexões, tá? Então, você pega um tubo e conexão de água, ele trabalha dentro da parede.
junto com o eletroduto dos nossos cabos. Eles estão trabalhando no mesmo local. Só que, se você tiver algum problema com os seus tubos de conexões, ele der algum problema, rachar, quebrar, começar a ter algum problema com ele, você vai ver a infiltração. Você logo tem como resolver esse problema. Dentro da parede, se você tiver um problema com a instalação elétrica, os seus fios, os seus cabos, quando você perceber que você tem esse problema, já é tarde demais, tá? Não é igual o cano de água, por exemplo. Então, quando você percebeu o risco elétrico ali, sua casa já deve estar provavelmente ou pegando fogo e pode, Deus o livre, mas pode ter até um acidente fatal aí. Bom, vamos lá. Vou falar rapidamente das nossas linhas para vocês conhecerem. Nós temos a linha em PVC, né, 450 a 750 volts anti-chama, que é a linha Plasticon. Nela nós temos o fio rígido isolado e o cabo semi-rígido isolado também. E nós temos o cabo flexível da linha Flexicon. Outro produto em PVC é o cabo PP, que eu falei para vocês que no final eu ia falar onde ele é aplicado. Então, a aplicação de um cabo PP é apenas fazer a alimentação de máquinas, aparelhos eletrodomésticos, ferramentas portáteis, tá? Lembra desse nome, portáteis. Quer dizer que são máquinas que depois do uso eu tiro da tomada. Máquinas que precisam de um cabo resistente, um cabo flexível, porque eu vou estar usando, por exemplo, uma furadeira, uma serra, eu preciso fazer vários movimentos e o cabo ele tem que acompanhar o movimento sem me atrapalhar. E aí ele tem que ser resistente, porque às vezes eu vou pisar em cima dele, posso ter o choque dele com uma mesa, bater ele, né, o choque mecânico. Então é para isso que serve os nossos cabos PP 500 volts. Então aqui, ó, eles não são anti-chamas, não posso fazer instalações fixas com eles, mas eles servem para fazer a alimentação dos equipamentos. Ah, mas e se der um incêndio ali? Tá. O cabo de alimentação de equipamento, ele tem aí no máximo 2 metros, alguns cabos eles têm um pouco mais de 2 metros, tá? Só que esse cabo ele não fica embutido em lugar nenhum, ele está aparente, você vai ver ele ali no chão. Então, caso de incêndio, você tem como tomar uma ação rápida, e é um curto espaço aí, 2 metros. Só que quem faz a proteção, né, deveria fazer a proteção do equipamento, é o disjuntor. Então, esse cabo aqui, ele não é anti-chama porque se ele tivesse os minerais, ele ia se tornar um pouquinho mais rígido e a gente está trabalhando com um cabo que a finalidade dele é exatamente a flexibilidade. Por isso, ele não é anti-chama. A norma dele é específica exatamente para isso. Então, tem a minha furadeira, é o cabo PP ali, ok? Não posso fazer instalação fixa com ele, mas se eu for alimentar máquinas e equipamentos, vou fazer extensão? Pode usar ele? Pode, contanto que no final do uso da extensão, você tira ela da tomada e guarda junto com o equipamento que você usou. Dando sequência, nossa linha Superatox. A linha Superatox, nós temos os cabos 70 graus, tá? Então, é o cabo flexível que vocês viram ali na embalagem. Ele vem em rolinhos de 100 metros também. Nós temos a versão unipolar dele, que daí ele já é com HEPR não halogenado, e ele entra aí nos 90 graus em 1 kV. Tá? Então, qualquer lugar que eu tenha bastante gente aí, aeroportos, escolas, creches, é utilizado linha não halogenada. Nossa linha não halogenada, ela tem o selo de Superatox aqui. E a partir de 16 milímetros, ele vem com aquela marcação metro a metro. Cada 1 metro tem uma marcação para facilitar o corte. Nós temos a versão não halogenada de cabos multipolares, tá? Então, é um cabo que ele parece o cabo PP, mas ele não é o cabo PP, tá? Esse daqui, ele é o cabo Superatox Flex HEPR anti-chama, tá? Então, ele é feito em HEPR não halogenado. Ele suporta 90 graus e até 1 kV. Esse aqui eu posso fazer instalação fixa porque ele é anti-chama. Eu tenho também a linha GT-Prom, que ela é em HEPR. Tá? Nós temos a linha unipolar. Tá? Então, essa linha ela pode trabalhar aí para fazer alimentação, distribuição de energia. Eu posso trabalhar com ele enterrado diretamente no solo, sem utilização de um conduto. Porque, como ele é unipolar, ele já tem essa proteção a mais.
que é uma proteção mecânica. Tá? Então, ele é o cabo aí, ele vai até 1 kV. E para finalizar, o cabo Multinax, que seria o nosso cabo multipolar em HEPR. Ele também é anti-chama, tá? Então ele pode ser feito em instalações fixas com ele. O único multipolar que não pode é o cabo PP. Ok? Então, aqui também para circuitos de alimentação, né? Onde a gente precisa aí de cabos com alta flexibilidade e uma alta resistência à abrasão e também a locais úmidos. Bom, nosso treinamento hoje foi esse. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar bastante vocês. Eu vou deixar aqui na tela um QR Code para vocês escanearem, tá? E vai levar vocês até uma pesquisa de satisfação. É uma pergunta só. O que você achou do nosso treinamento, tá? Daí tem as opções. Você coloca a opção que você achou melhor. Com relação a elogios, sugestões ou melhorias, vocês podem estar enviando um e-mail para o marketing@cobrecon.com.br. Convido a todos a seguirem a gente nas redes sociais, tá? Porque lá nas redes sociais a gente sempre está colocando dicas importantes e bastante informação útil da área de elétrica. E ali todas as nossas novidades vocês vão ter em primeira mão, seguindo as nossas redes sociais. Para quem está usando o celular para ver o treinamento, eu vou colocar no chat o link que vai disponibilizar essa pesquisa de satisfação, beleza? Eu vou voltar agora para a sala, onde a gente vai abrir os microfones para as perguntas, e aí a gente já deixo ali no chat também o link para vocês. Muito obrigado. Quero agradecer, né, em nome da Cobrecon, a todos os participantes e desejar a vocês aí já com bastante saúde, ainda mais nessa época que nós estamos passando aí. E podem contar sempre com a Cobrecon, com a equipe de marketing, equipe comercial de iniciativa nossa, para poder estar ajudando vocês aí, tá? Principalmente o marketing, que a gente quer estar bem perto aí dos nossos clientes, ajudando com dúvidas, tirando qualquer dúvida de um cliente ou dúvida de vocês mesmo, ok? Eu vou deixar o Tange aí dar as considerações finais, enquanto eu vou colocar o link aqui para vocês. Inclusive, Muito obrigado, pessoal. Já respondendo aqui ao Edivando, se não tiver o leitor do QR Code, vai pelo link que o Paulo vai disponibilizar aí no chat. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Querem fazer? Digitar aqui no chat, quer abrir o microfone? Fiquem à vontade. Deixa eu tirar do mudo aqui, caso alguém queira. Alguém tem alguma pergunta? Eu vejo a chuva aqui à noite para trabalhar sozinho. Vou café. O Vanderlei está dando um feedback aqui, Paulo. Ótima explicação. Agora passarei de indicar para meus clientes. Obrigado, hein? É importante mesmo o feedback de vocês para a gente, pessoal. Já coloquei o link aí da pesquisa de satisfação também, tá? Mas para a gente é muito importante esse retorno, esse feedback, para a gente poder saber se a gente está acertando aí nos nossos treinamentos. E a gente quer cada vez mais estar aí, aproximando do cliente, passando informações úteis, né? E depois a gente tem os outros módulos que eu espero encontrar vocês nesses módulos aí para estarem cada vez mais informados aí. Inclusive, os próximos, o módulo 2 e o 3 já estão agendados com a Obra Max, tá? Só vocês ficarem atentos à agenda deles ali, porque o módulo 2 fala de escolha de linhas elétricas e o 3 fala de dimensionamento de cabos. Então, vocês que estão tendo a oportunidade de participar desse módulo 1, seria interessante já emendar os próximos 2 módulos na sequência. O Edmilson levantou a mão, pode falar, Edmilson. Edmilson. Francisco, quer falar alguma coisa? Deixa eu tirar aqui do mudo. Obrigado, pessoal. Gostei muito dessa aula.
Valeu, Juan. Obrigado. Ninguém tem nenhuma dúvida? Podemos encerrar? Felipe está falando ali, mas está mudo, Felipe. Aí, Felipe, pode falar. Ah, beleza, tô no mato. Beleza? Beleza. Tá ouvindo? Quer perguntar alguma coisa? Não? Podemos encerrar, pessoal? Então tá bom. Em nome da Cobrecon, a gente agradece a participação de todos. Mais uma vez, obrigado ao pessoal da Obra Max. A Tati, eu vi que estava na sala até agora há pouco. O Edmilson está perguntando se vai ter apostila. Na verdade, não. O que a gente disponibiliza? A gente vai disponibilizar a gravação desse treinamento lá para a Obra Max, tá? Eles vão estar colocando na plataforma deles. E aí o que a gente disponibiliza também são os certificados. Então, o que eu vou pedir para vocês? Entrem em contato com a Obra Max, enviem o nome completo e o e-mail para a Tatiana, tá? Que aí a gente vai emitir os certificados e depois a Obra Max encaminha para o e-mail de vocês. Certo, pessoal? Mais uma vez, obrigado aí pela participação de todos. Fiquem atentos à agenda ali da Obra Max para que vocês possam participar do módulo 2. Muito obrigado aí pela participação de todos. Obrigado, pessoal.